Oi, manos, tudo bem? Eu sou a Giovana Brasileiro e é o seguinte, hoje eu vou começar diferente. Normalmente eu faço isso no final, mas eu vou fazer no começo porque é importante. Já vão deixando o like nesse vídeo porque esse tema, nossa senhora! Vão deixando o like, comentem muito, compartilhem muito, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações. Agora, quanto ao vídeo de hoje, o nosso tema do compromisso que vai ser conversado hoje é a castidade. E a nossa convidada de hoje é uma membra estagiária, que é a Amanda. Bem-vinda, Amanda! Obrigada, olá, gente, olá, comunidade. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite para estar aqui, participando desse quadro, para falar de um tema tão caro para nós, cajuínos, mas também tão caro para a nossa igreja. É isso, é um tema... Esse vai dar trabalho. Vai. Mas vambora. Amandinha, tu estás acompanhando, né? Já sabe como é que funciona o bate-papo? Te faço umas perguntas e aí a gente vai trocando uma ideia. Tenho visto, mas não faz com que eu esteja menos nervosa. Ai, ela tá mais nervosa que eu. Mas beleza. Então bora. Vamos indo. Seja o que Deus Vamos quiser. enfrentar. Providência. Assim, como a gente já comentou, né, rapidinho, é um tema extremamente caro para nossa igreja e para nossa comunidade. Então, a primeira pergunta, que eu acho assim, talvez a mais importante de todas, eu quero que tu fales um pouquinho pra gente sobre o que é a castidade. Vamos lá. Antes de começar a responder, eu queria pedir licença a você para começar lendo um trechinho do nosso documento Vocacional Ação no Mundo, sobre que fala um pouquinho de castidade. Eu posso? Fica à vontade, que isso? Então tá, lá no nosso documento fala assim: castidade é uma virtude que dá fortaleza para se usar corretamente o dom da sexualidade e afetividade, proporcionando equilíbrio corporal e espiritual. Então, assim, castidade é uma virtude dada pelo Espírito Santo que santifica os nossos desejos sexuais, que nos ajuda a ter domínio sobre si. Eu acho que a gente pode responder o que é castidade falando aquilo que ela não é. Ela não é sinônimo de virgindade, ela não é ausência de relação sexual, tampouco ela é um aniquilamento da nossa sexualidade. Até porque a castidade ela não é exigida apenas dos solteiros ou dos namorados que estão se preparando para o matrimônio ou dos consagrados. Ela também é exigida dos casados. Os casados, eles devem viver a castidade fazendo da sua sexualidade algo saudável e também abraçando aquilo que a igreja orienta quanto aos métodos de planejamento familiar. Então, assim, essa virtude, ela vai nos ajudar a ter cuidado com aquilo que nós somos. Ela não vai permitir que o outro faça de mim um objeto sexual seu, tampouco vai permitir que eu caia na tentação de fazer do outro um objeto meu. Então, eu acho que a gente tem que entender que a sexualidade ela é mais do que qualquer coisa puramente biológica. Ela é algo relacionado ao íntimo de cada pessoa. Porque nós somos feitos de corpo e alma, não somos só carne e osso. Então, não tem nada a ver com beatice, se a gente pode usar essa palavra. Mas, assim, uma pessoa casta, ela entendeu, acima de tudo, que ela não é um brinquedo dos seus próprios desejos, mas que ela vive a sua sexualidade conscientemente expressada pelo amor. Então, eu acho que castidade é isso, é um dom de Deus, mas que precisa da nossa vontade para que a gente corresponda a essa graça. É isso mesmo, eu acho muito importante, quando a gente separou essas perguntas, a gente disse
é extremamente importante a gente definir o que é a castidade, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que é uma coisa ruim, de que é um sacrifício, de que é não ter relações sexuais, e não, longe disso. Muito pelo contrário. E assim, a castidade, ela é um dom. Tem um santo, que agora eu não vou saber te dizer qual é o santo, que ele diz que quem vive a castidade vive o céu aqui e agora. Porque a castidade, ela é uma coisa magnífica, uma coisa linda. Quando a gente entende isso e a importância dela para nossa vivência, assim, a gente olha tudo com outros olhos, não tem como. E assim, claro que sempre vai ser difícil, né? Porque buscar isso é uma coisa muito difícil. Tudo na nossa formação cristã na verdade. A castidade não deixa de ser algo bom e a gente tem que sempre buscar isso. Então é extremamente importante. E a igreja, ela não nega a nossa sexualidade, pelo contrário. Quando é algo que é ordenado para o nosso bem, que nos eleva como ser humano, é algo que a igreja considera belo, bonito, saudável. Não, até porque quando a gente vive a castidade, eu acho que assim, o ponto ápice da castidade, vou colocar assim, é a relação sexual. E é algo tão belo que tem que ser vivido, porque ali ocorre uma procriação. Aquele ali é o momento que a gente gera uma vida nova. Então, olha que coisa linda. Nós estamos colaborando com a obra de Deus. Exatamente. E é muito importante a gente nunca esquecer que o nosso corpo, ele é um templo do Espírito Santo. Então, ele tem que ser preservado, tem que ser bem cuidado. E quando vou falar dado, na falta de uma palavra melhor, quando ele for dado a outra pessoa, tem que ser de uma maneira extremamente responsável, para não se tornar algo banal. A igreja sempre vai ser a favor da vida. Logo, vai ser sempre a favor da procriação. Então, não existe falar que a igreja é contra a relação sexual. Não faz o menor sentido. Mas é importante a gente sempre estar de olho na castidade, porque ela vai sempre levar a gente para o caminho mais bonito, que é esse caminho da vida. É verdade. Bom, Amandinha, então, tendo bem definido o que é a castidade, acho que a gente pode partir um pouquinho pro lado na vivência da vida cristã mesmo. Assim, a igreja, ela nos propõe e nos chama a viver a santidade. Então, como a vivência da castidade pode nos levar à santidade? Sim, Giovana. Deus nos chama à santidade todos os dias. Eu acho que esse é, inclusive, o grande desejo para a nossa vida. É o grande desejo de Deus, de nos ver santos. Mas, antes de dizer como a vivência da castidade vai nos ajudar nesse caminho de santidade, eu queria citar aqui o nosso santo padroeiro, o nosso santo amado, São João Paulo II, que disse que ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. E nessa luta, nós não conseguiremos vencer unicamente pelas nossas próprias forças, porque somos limitados, somos pequenos, somos humanos. Então, antes de tudo, é a graça de Deus que nos sustenta. Então, assim, viver a castidade é também muito pela graça de Deus na nossa vida. E eu não sei se você sabe, mas a castidade, ela é um dos 10 mandamentos de Deus, mandamentos esses que Deus nos deixou como que um caminho de vida. Então, guardar a castidade, ela é necessária para aquele cristão que quer alcançar a santidade. E para viver essa virtude, vai precisar que a gente tenha todos os dias, a todo momento, autodisciplina, autodomínio, uma busca constante pela fidelidade. Mas de forma prática, lutar a favor da castidade não é lutar apenas contra o ato sexual fora do casamento, mas é lutar sempre contra a masturbação, a pornografia, o adultério,
todos esses atos que estimulam o prazer num fim em si mesmo, eles nos levam ao vício. E a gente sabe que o vício é algo que degenera, é algo que traz algum prejuízo para a pessoa, ele nos escraviza, não nos liberta. E eu acredito que também precisamos exercitar constantemente os nossos pensamentos, todo pensamento que leva com que a gente tenha algum desejo sexual, algum desejo físico que tira o nosso domínio, ele não é positivo. A gente precisa trabalhar isso, a gente precisa trabalhar constantemente o nosso olhar. Santo Agostinho já dizia que o pecado começa com o olhar. Então, aquilo que a gente se propõe a assistir, aquilo que a gente se propõe a ver, também pode ser um ponto negativo nesse caminho de quem está buscando viver a castidade. Eu acho que a roupa que a gente usa, os nossos comportamentos que nós temos ao lado do nosso irmão, que nós nunca, jamais sejamos causa de queda para o nosso irmão. Então, assim, cada um precisa ver aquilo que precisa ser mais trabalhado em si mesmo, para que a gente possa viver essa castidade. Não é fácil, é muito, muito difícil, mas é um exercício diário. É isso mesmo. Quando tu falaste desses vícios, né, da masturbação, da pornografia e tudo mais, eu acho muito importante a gente sempre lembrar que a castidade não é uma coisa em prol de nós mesmos, nós vamos estar ao serviço do outro. Então, assim, a castidade a gente vive muito, não só quando nós somos solteiros, né, mas em casamentos, namoros, ou quem vive o sacramento da ordem, por exemplo, tem uma relação com Deus, enfim, que são os padres, celibatários, enfim. Então, assim, a gente tá ali a serviço do outro, não a serviço de nós mesmos. Então, nós não temos que pensar em algo que nos satisfaça, mas que faça bem ao outro. Então, quando a gente alimenta esses vícios, nós estamos pensando só em nós mesmos. E isso já fere totalmente a castidade. Então, por aí a gente já tira, assim. Tu falaste de Santo Agostinho, tem uma frase, eu até anotei aqui pra falar. Ele disse assim: o combate pela castidade é o mais árduo de todos, pois ele se repete diariamente e a vitória é rara. Porque é justamente isso, sabe? Nós somos humanos, nós somos feitos de carne. Então, nós temos desejos, nós temos anseios, nós temos essa ansiedade, né? Então, é muito difícil. É todo dia a gente, querendo ou não, lutar um pouquinho contra nós mesmos em prol do outro, em prol do nosso companheiro, né? Então, é muito difícil. A castidade, assim, é por isso que naquela frase anterior do santo que eu te falei, é viver o céu na terra. Porque quando a gente consegue, assim, ganhar essa plenitude, essa graça, é uma coisa divina, porque é muito difícil, de verdade, mas é uma luta cristã, assim, que nós... É uma luta constante. Tem um outro santo que eu também não vou lembrar o nome, mas que ele comparou que quem vive a castidade vive como que os anjos, né? Então, para ver o quão divino também é viver isso. Mas, assim... São João Maria Vianney. Eu tinha anotado que eu ia falar dele daqui a pouco. É isso. Mas olha, Giovana, eu queria também aproveitar essa pergunta para dizer que nunca é tarde para a gente viver a castidade. Eu trouxe aqui uma citação bíblica de 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que uma realidade nova apareceu. Então, Deus sempre nos chama a uma vida nova. Então, se uma pessoa não é mais virgem, se uma pessoa vive hoje o vício da masturbação, ou vive algum relacionamento sexual fora do seu casamento, nunca é tarde para um recomeço. Depois do sacramento da reconciliação, que nos torna livres, Deus sempre nos chama a viver uma nova realidade. É isso mesmo, é muito importante a gente não pensar que
porque eu já fiz errado, vai continuar errado. Não. Deus nos dá essa oportunidade de nos reconciliarmos e voltarmos para Ele, né? Voltarmos o nosso olhar, a nossa vida para Ele. E assim, sabe uma coisa que eu acho muito importante a gente ter em vista? É que assim, o grande problema, assim, também quando a gente fala da castidade, as pessoas pensam que a gente não pode fazer nada, né? Tem que ser 100% certinho. Primeiro que nós somos humanos e certinho nós não somos. E a gente, enfim, vive no mundo, então ser perfeito mesmo assim, só Deus. Quem dera, né? Nós fôssemos perfeitos assim. Mas uma coisa que é muito importante, retomando a minha fala, é que o problema não é o que a gente faz, mas como a gente faz. Por exemplo, o problema não é num sábado à noite eu ir pra uma festa, eu ir pra uma boate, eu sair com os meus amigos. O problema nunca vai ser isso. O problema não é eu estar numa festa e eu dançar, mas o problema é a forma como eu danço, é como eu ajo, como eu falo. O nosso termo do compromisso, quando a gente assume, a gente renova no começo do ano, lá a gente diz que nós seremos caju em todos os lugares em que estivermos. E é em todos os lugares, não é quando me convém, quando eu acho bom, quando aqui dá. Não, é em todos os lugares onde estivermos. Então é muito importante a gente nunca perder isso de vista. O problema não é o que a gente faz, mas como a gente faz. Falou tudo, perfeito. Agora a gente vai pro nosso bate-bola. Assim, nós temos dentro do nosso documento do Ação no Mundo algumas práticas espirituais. E eu queria que tu falasses um pouquinho como essas práticas nos ajudam a fortalecer a vivência da castidade. Então, eu acho que todas as práticas, cada uma à sua maneira, vão nos ajudar nessa vivência. O sacramento da reconciliação, ele vai lavar o nosso corpo e a nossa alma sempre que cairmos, não conseguirmos viver a castidade como deve ser vivida. A Eucaristia já vai nos sustentar para que a gente possa não cair mais em pecado, seguir em frente com a graça de Deus. A conversa com Deus através da oração pessoal diária e a leitura da palavra de Deus vão nos ajudar no aprofundamento desse relacionamento entre Deus e eu. A gente vai se conhecer, eu vou conhecer a vontade de Deus na minha vida, mas eu não poderia deixar de citar a oração do Terço Mariano, porque Maria, que é o nosso maior modelo de mulher casta, de mulher cristã, ela que vai nos ajudar nessa caminhada tão difícil. Então, viver os mistérios de Jesus Cristo junto com Maria, ele nos molda. Então, assim, citando como exemplo, cada uma delas nos ajuda nessa vivência da castidade. Acaba que não existe uma prática isolada, né? Todas elas se combinam. Acho que tu até comentaste no começo do vídeo, não tem como a gente caminhar sozinho, a gente precisa de Deus. Então, se Deus não estiver com a gente sustentando, não tem a menor condição. Vamos cair com certeza. Exatamente. Cair em tentação. E assim, só pra gente já ir finalizando, tu deste o exemplo de Maria, né? Que de fato é o nosso maior exemplo, a Sagrada Família, nosso maior exemplo de castidade, de união. Mas nós temos alguns santos também dentro da igreja que são exemplos de castidade. Nós temos Santa Giana, com Pietro, se eu não me engano, era o marido dela. Tem os pais de Santa Teresinha, a Zélia e Luiz Martim. E até para quem não se encontra dentro do... Não acha que a sua vocação seja o matrimônio, Santo Agostinho é uma pessoa que nunca foi casada, um santo nunca foi casado. Eu já ia falar dele. Esse daí penou e virou santo. Rapaz, tudo tem jeito. Eu já ia falar vida. dele, que foi uma pessoa que viveu todos os prazeres do mundo na sua maior intensidade, mas que depois do seu encontro com Deus, ele mudou completamente a sua vida. Exatamente. Então, aí, falando mais uma vez que nunca é tarde para nós voltarmos para Deus. Olha, posso só fazer mais? Eu tô cheia de citações hoje. Vai fundo. Eu trouxe mais uma citação.
Enquanto eu estava lendo o Cat sobre o tema, eu encontrei a frase de um filósofo francês e eu queria muito partilhar com vocês aqui. Tudo que torna fácil o encontro sexual promove ao mesmo tempo a sua queda no precipício da insignificância. E é só para deixar mais claro que nós não nascemos para sermos insignificantes. Nós nascemos, somos filhos de Deus para sermos verdadeiramente amados e verdadeiramente livres. Linda, é isso mesmo. Mas agora, só para finalizar, eu vou jogar aqui a frase, mais uma frase do nosso padroeiro, nosso santo intercessor, que é São João Paulo II. Ele diz o seguinte: quem não está disposto a esperar um só dia, não será capaz de amar para sempre. Então, essa construção e essa espera até o tão sublime momento é extremamente importante. E a gente não pode nunca perder isso de vista. João Paulo fala isso na Teologia do Corpo. Inclusive, fica a dica para quem se interessar, tá? Sempre bom a gente estar ligadinho nesse assunto. Bom, então foi essa nossa conversa sobre castidade. A gente sabe que é um tema extremamente abrangente. Eu acho que a gente conseguiu talvez plantar uma sementinha de curiosidade em vocês para que vocês possam procurar mais, porque é um assunto enriquecedor, fantástico, mas que não tem como a gente resumir aqui num vídeo de 15 minutos, não tem a menor chance. A gente tentou realmente passar um pouquinho dessa mensagem, dessa importância, porque é uma coisa que a gente tenta muito viver dentro do nosso compromisso enquanto Caju. No mais, muito obrigada pelo teu sim. Eu sei que tu tá morrendo de nervosa ainda, mas por Deus e pela Caju a gente faz aí, a gente se joga no fogo mesmo e vambora. Muito obrigada também em nome do Conselho e do Grupo de Comunicação pela tua disponibilidade. Eu que agradeço, meninas, pela oportunidade. Como tu falaste, eu espero que esse vídeo, esse quadro como um todo, seja oportunidade para que todos nós possamos aprender um pouco mais sobre a castidade, para que a gente possa conhecer e se aprofundar no tema. Tá? No mais, sobrevivi. Mas foi lindo. Nossa, sério, eu gostei muito dessa conversa, de verdade. É um assunto que eu particularmente gosto muito. Porque, enfim, sempre tem uma coisa nova pra gente aprender. Com certeza. Mas muito obrigada, Mana. Um beijo. Beijo, tchau. Bom, manos, então foi esse nosso papo sobre castidade. Como eu já falei anteriormente, é um assunto extremamente complexo, não tem como a gente falar disso em 15 minutos, mas foi muito gratificante, foi muito bom partilhar um pouquinho disso com vocês. Lembrem que nunca é algo impossível, nada para Deus é impossível. Então, que a gente guarde isso sempre no nosso coração, com a ajuda, com a fala de tantos santos que foram citados aqui, a gente vê como é possível vivermos a castidade e o quanto é possível nós chegarmos à santidade através disso. Não somente disso, claro, mas esse é um dos caminhos também. No mais, muito obrigada por ter assistido até aqui. Acho que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal, mas tenho certeza que vai valer a pena. E não se esqueçam, mais uma vez, sigam a gente nas nossas redes sociais. Tá rolando sorteio no Instagram, vão lá participar. @comunidade Caju, tá passando aí na tela. Sigam também o Instagram dos nossos núcleos, Caju SP e Caju Marabá. Vão deixando like, se inscrevendo no canal, comentando muito, compartilhando esse vídeo e ativando o sininho para receber todas as notificações que a gente está sempre postando vídeo aqui no nosso YouTube, e todas as nossas transmissões estão rolando por aqui também. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!